Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 87 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo que aconteceu no GP da Áustria de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Vamos começar falando que a Fórmula 1 aumentou o teto orçamentário dos gastos para as equipes em 5 milhões de euros. Foi uma notícia que veiculou aí em todas as mídias que falam de automobilismo e de Fórmula 1. De 140 milhões de euros, que era o teto orçamentário, foi para 145 milhões de euros. E segundo a Fórmula 1, é justamente por conta de uma questão de instabilidade financeira e a questão da inflação. Então nós tivemos esse aumento aí no teto orçamentário de gastos das equipes na Fórmula 1. Falado isso, o GP da Áustria foi um GP com final de semana com corrida sprint, então foi um GP com os horários diferentes, então nós tivemos o treino classificatório, ou seja, o Qualify, na sexta-feira. Então nós vamos começar falando aí o que aconteceu na sexta no Qualify. No Q1, os destaques que eu queria ressaltar do Q1 foi o Sebastian Vettel em último, né? Sebastian Vettel só conseguindo o último tempo, ou seja, o P20 do Qualify para a corrida sprint. E é um destaque muito negativo, embora ele não esteja com o melhor carro do grid, que é a Aston Martin, obviamente, mas a gente não espera esse declínio de um tetracampeão e um piloto extraordinário como é o Sebastian Vettel. Então, ele ficando em último, realmente foi um destaque muito negativo aí para a classificação. E também o Daniel Ricciardo, que conseguiu apenas o 16º tempo, não conseguindo levar sua McLaren ao Q2. A gente vem falando muito do Daniel Ricciardo e fazendo essas críticas para ele, mas críticas pertinentes, porque ele não conseguiu colocar a McLaren no Q2. Depois nós vamos ver na corrida que ele não vai ser um ponto tão negativo na corrida, mas no Qualify realmente não foi nada satisfatório. No Q2, nós tivemos aí como surpresa a Haas colocando seus dois carros no Q3, seja com o Mick Schumacher, seja também com o Kevin Magnussen. E foi um destaque muito interessante a gente ver a Haas aí competitiva nessa temporada de 2022. E também na corrida nós vamos ver que eles fizeram uma corrida muito satisfatória, quando a gente estiver falando da corrida propriamente dita. Mas conseguiu colocar os dois carros no Q3. Isso foi um destaque que eu vi no Q2. No Q3, o Q3 foi marcado aí por bandeiras vermelhas com dois acidentes com os carros da Mercedes. Primeiramente, uma batida atípica do Hamilton. O Hamilton errou, escapou da pista e bateu seu carro. Isso é muito difícil da gente estar falando o Hamilton errar, escapar da pista, bater. É bem improvável. A gente quase nunca fala de algum acidente envolvendo Lewis Hamilton. Dessa vez ele errou e bateu. Talvez seja sob a pressão de não ter um carro à altura, um carro para competir o campeonato. E logo em seguida também nós tivemos uma escapada e a batida do seu companheiro de equipe George Russell. Então as duas Mercedes aí abandonando o Q3, gerando bandeira vermelha e parando o treino. E também nós tivemos aí no Q3 o Pérez, que excedeu os limites aí de pista no Q2, passou para o Q3, depois nós vimos aí que ele foi punido pela FIA, por ter excedido os limites de pista no Q2, o que fez com que ele passasse para o Q3, teve suas voltas anuladas e ele teria que largar em 13º lugar no grid da corrida sprint do sábado. Fora isso, nós tivemos uma pole position para a corrida sprint do Max Verstappen, com tempo de 1:4.984. Lembrando que essa pole position é a que vai para os dados oficiais da Fórmula 1, com a mudança que nós tivemos em relação à corrida sprint. E a corrida sprint apenas irá definir o grid de largada, mas para fins oficiais, com a mudança que nós tivemos em 2022, a pole position é do Max Verstappen com tempo de 1:4.984. Falado do Qualify,
nós vamos começar agora falando do sábado, que foi o sábado aí de corrida sprint. Um sábado diferente, porque a maioria dos finais de semana nós não temos corrida sprint na Fórmula 1. E a corrida sprint já começou marcada por começo de um erro da equipe Alpine, que não retirou os cobertores de pneus do carro do Fernando Alonso, e ele não pôde fazer a volta de apresentação por conta disso, e a princípio ele iria largar do pit lane. No entanto, depois nós vimos que ele teve problemas de motor e sequer correu a corrida sprint, e foi forçado os demais pilotos a fazerem mais uma volta de apresentação, e isso seria descontado lá nas voltas oficiais da corrida. Em relação a isso, o Fernando Alonso deu a seguinte declaração: o motor não ligou, fiquei sem bateria. Mais um fim de semana competitivo que sairemos sem nenhum ponto. Este é um dos meus melhores anos, mas não estamos com sorte, já perdemos uns 50 ou 60 pontos. Realmente a Alpine está tendo muitos problemas aí no seu carro, né? E isso tem prejudicado aí a pontuação do Fernando Alonso. Também na volta de apresentação, nós tivemos aí o Guanyu Zhou tendo uma pane no seu carro e sendo forçado também a parar, e da mesma forma que o Fernando Alonso iria largar do pit lane. Falado isso aí, dessa questão da Alpine, do Fernando Alonso e também do carro do Guanyu Zhou, nas voltas de apresentação, nós tivemos uma largada aí na corrida sprint fantástica do Verstappen defendendo a posição. O Sainz fez uma largada muito boa, conseguindo ultrapassar o Charles Leclerc. E o Pérez também fez uma largada excelente e já veio escalando o pelotão. Na corrida sprint, o que nós tivemos para chamar de destaque foi uma briga muito boa da Ferrari, com o Charles Leclerc e o Carlos Sainz, brigando ali, trocando posições e tentando a ultrapassagem um do outro, e isso fez com que o Verstappen abrisse 2,5 segundos aí e conseguisse abrir a dianteira e ficar na ponta da corrida de uma maneira bem fácil, na verdade. Essa briga boa da Ferrari, para o telespectador foi muito interessante, mas para o campeonato nem tanto, porque deixou o Verstappen disparado aí para vencer a corrida sprint. Na largada também, um destaque foi a questão do Gasly, que tocou com o Hamilton. O Gasly teve aquele mesmo movimento da largada que ele tentou no último GP, tentando ali a ultrapassagem pelo meio do pelotão, e dessa vez ele tocou no Hamilton. Na última vez ele tocou no Russell, que gerou aquele acidente, né, do Guanyu Zhou, mas dessa vez ele tocou no Hamilton. Pela segunda vez o Gasly tenta na largada passar pelo meio do pelotão e toca em algum piloto. Fora isso, também tivemos o Pérez fazendo uma corrida sprint fantástica, escalando o pelotão e conseguindo uma excelente colocação para a corrida principal. Tivemos aí o toque do Albon no Vettel. E ao final da corrida, como o Verstappen já estava tranquilo na liderança por conta dessa briga interna da Ferrari, nós tivemos aí uma disputa excelente, excepcional, um dos melhores momentos do final de semana, que foi o Lewis Hamilton e o Mick Schumacher brigando por posição. E o Mick Schumacher abria o seu DRS em relação ao Magnussen, e o Lewis Hamilton também abria o DRS, e o motor Ferrari falou mais alto, até que o Magnussen disparou e fez com que o Mick não conseguisse abrir o seu DRS. E o Hamilton abrindo o seu DRS, o Hamilton conseguiu ultrapassar, mas isso rendeu várias voltas e foi o melhor momento da corrida sprint e também um dos melhores momentos, com certeza, aí, do final de semana. Então nós tivemos a vitória da corrida sprint do Max Verstappen, uma vitória muito tranquila. Em relação à questão da briga da Ferrari, Charles Leclerc declarou o seguinte após a corrida sprint: amanhã teremos uma longa corrida e o gerenciamento de pneus será mais importante do que foi hoje. Então amanhã não poderemos nos dar o luxo de fazer o que nós fizemos hoje, que é essa disputa interna aí com o Carlos Sainz. E também logo após a corrida sprint nós tivemos aí uma notícia que o Vettel
foi multado pela FIA em 25 mil euros por abandonar a reunião de pilotos sem permissão e expressando frustração, provavelmente aí com o seu resultado e o lance também que com o Alexander Albon que eu acabei de mencionar. Falado isso, vamos falar aí então agora do que aconteceu aí na corrida principal. Foi uma corrida muito boa. Na minha opinião, foi uma das melhores corridas da temporada até o momento. Primeiramente, nós tivemos o Bottas largando em último do pit lane por ter trocado diversos componentes de motor. Então, o Bottas largando em último. E logo nós tivemos uma largada muito boa do Verstappen e Leclerc mantendo as primeiras posições. O Sainz brigando com o Russell ali pela terceira posição, escapando um pouquinho da pista, mas depois se viu que não configurou ele não excedeu os limites de pista para permanecer na terceira posição, então não gerou punição, foi apenas uma briga limpa com o Russell. E o Russell foi atacado pelo Pérez nessa largada aí, sim, tocou no Pérez, né? E o Pérez rodou, saiu para a caixa de brita e prejudicou toda a corrida do Sérgio Pérez, que foi para último e logo depois abandonou a corrida porque o carro não tinha condições de corrida. Então abandonou justamente por esse toque com o George Russell. Na minha opinião, foi incidente de corrida, mas a comissão deu 5 segundos de punição aí para o Russell. Depois nós tivemos na volta 11 para a volta 12 o Leclerc atacando muito o Verstappen, conseguindo ultrapassar o Verstappen na pista, conseguindo a primeira posição, forçando o Verstappen a fazer a sua parada nos boxes para tentar uma estratégia diferente. Com isso, o Sainz também vinha fazendo uma corrida muito boa e nós, a princípio, teríamos uma dobradinha da Ferrari. Mas nós tivemos também aí o Sainz abandonando ao final da prova por problemas no motor Ferrari. O carro ele saiu do carro e o carro estava pegando fogo, né? Com essa questão do motor. E nessas trocas de estratégia, o Leclerc chegou a ultrapassar o Verstappen pelo menos 3, 4 vezes durante a corrida. Então o Leclerc foi muito dominante nessa corrida. É diferente do que eu tinha feito no que esperar para o GP da Áustria, porque eu achei por ser uma pista Red Bull, eu acreditava até numa dobradinha da Red Bull, e nós vimos uma Ferrari muito forte, seja com o Leclerc, seja com o Sainz até o abandono. E provavelmente a gente poderia ter uma dobradinha da Ferrari nesse GP. Mas enfim, resumindo, né, uma vitória muito louvável do Charles Leclerc, que ultrapassou o Verstappen várias vezes na pista e mostrou que a Ferrari ainda é um carro muito forte. Tem que olhar só essa questão de problema de confiabilidade do motor, alguns erros de estratégia, mas em potência a Ferrari ainda é um carro muito forte, competitiva para brigar pelo título. E eu não esperava uma vitória do Leclerc no Red Bull Ring, né, que é o GP da Áustria. E mostrou toda a potência do motor Ferrari aí, ganhando na pista do Max Verstappen. Falado isso, vamos aí agora para os destaques individuais da corrida. Primeiro destaque, Charles Leclerc. Uma corrida impecável, como eu acabei de dizer, mostrando que a Ferrari tem um carro competitivo para brigar pelo título, muito potente, venceu na pista, nas estratégias. O Verstappen tentou de todas as formas uma estratégia diferente, mesmo assim o Leclerc todas as vezes ultrapassou o Verstappen e ganhou vantagem na pista. Então uma vitória louvável do Leclerc. Max Verstappen também fez uma corrida impecável dentro do que ele podia. Todas as vezes que ele perdeu a posição, perdeu muito por conta da potência do motor Ferrari. Então o Verstappen fez um final de semana muito bom. Fez a pole position, ganhou a corrida sprint e não venceu a corrida principal por conta do carro Ferrari que se adaptou muito bem para esse circuito. Então o Verstappen também tem todos os méritos aí, conseguiu um P2. Lewis Hamilton. O Hamilton teve uma corrida também muito digna. Não foi uma corrida espetacular, sensacional na minha opinião, mas foi uma corrida muito digna e ele já vem galgando isso desde a corrida sprint, travando diversas brigas com os carros da Haas, com Magnussen, com Mick Schumacher. E também, na corrida principal, também nós tivemos aí um embate muito grande entre o Hamilton e o Mick Schumacher,
trocando posições diversas vezes, mas inclusive o Hamilton chegou uma hora a escapar da pista ali, cometer um erro e perder a posição para o Mick Schumacher. Não foi uma corrida sensacional do Hamilton, mas foi uma corrida digna e garantiu o pódio, que é o mais importante. George Russell. George Russell também mantendo a consistência, um P4 sensacional, embora ele tenha uma corrida prejudicada pelo toque com o Pérez. 5 segundos de punição, teve que parar nos boxes para cumprir essa punição. E mesmo assim conseguiu um P4 e bons pontos para a Mercedes. Ele se mostra mais uma vez aí como o senhor consistência, então uma corrida também muito digna de George Russell. Lembrando que, na minha opinião, foi incidente de corrida, eu não considerei aí punição para o Russell de 5 segundos. Na minha opinião, não deveria existir essa punição. Mick Schumacher. Que corridaça do Mick Schumacher. Desde a corrida sprint, ele vem travando batalhas com simplesmente o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, jogando de igual para igual, conseguindo inclusive ganhar a posição do Hamilton diversas vezes e depois se defendendo também muito bem. Lembrando que o Mick também está com um motor Ferrari e o motor Ferrari nessa pista se adaptou muito bem, né? Isso fez com que o Hamilton tivesse que gastar toda a sua experiência aí para fazer as ultrapassagens, mas se defendeu muito bem, teve embate com o Lewis Hamilton tanto na corrida sprint quanto na principal. Fez uma corridaça, garantiu bons pontos para a Haas aí e além disso foi considerado o piloto do dia. Não só o Mick, também eu quero estender essa corrida muito digna, uma corrida sensacional da equipe Haas. Também o Magnussen fez um excelente trabalho na corrida e também deve ser exaltado. Os dois carros na zona de pontuação aí garantindo bons pontos para a Haas. Vamos falar das Alpines aí, seja com Esteban Ocon, seja com Fernando Alonso, também garantindo bons pontos aí, brigando já, né, pela quarta posição do campeonato de construtores e se mostrando uma equipe consistente. E mesmo o Alonso falando que perdeu 50, 60 pontos aí por questões de abandono, de problemas mecânicos, né? A Alpine, os dois carros, seja com Esteban Ocon ou com Fernando Alonso, garantindo bons pontos e fazendo uma corrida muito digna também. Então tem que se exaltar aí o trabalho da Alpine e também dos pilotos. Esteban Ocon é um excelente piloto e Fernando Alonso dispensa comentários, né? Falar um pouquinho aí do Carlos Sainz. Carlos Sainz vinha fazendo uma corrida excepcional, na minha opinião, como trabalho de segundo piloto. Eu sempre falo que quando o Sainz está fazendo o seu trabalho de segundo piloto, ele é um piloto sensacional. Quando ele quer brigar de igual para igual com Charles Leclerc, tentar ser o primeiro piloto da Ferrari, aí complica as coisas, como foi o caso da corrida sprint. Ficaram brigando ali, não se interessaram, não preocuparam com a equipe, brigando um com o outro, enquanto o Verstappen disparava na liderança da corrida sprint. Não, o Sainz tem que entender que ele é o segundo piloto. Quando ele faz o trabalho de segundo piloto, ele é um piloto sensacional. E vinha fazendo uma corrida sensacional justamente por ter entendido essa característica dele ser o segundo piloto. Até que teve um problema que foge à percepção dele, né? É um problema mecânico da Ferrari, problema de motor, confiabilidade da Ferrari a gente questiona sempre, em todas as nossas análises e lives também no Instagram, o problema da confiabilidade do motor Ferrari e também alguns erros de estratégias da Ferrari, mas que não foi o caso hoje. Então a Ferrari em si teve esse problema com o motor do Sainz, mas o Sainz vinha fazendo uma corrida muito boa, inclusive poderia ter tido uma dobradinha da Ferrari aí na casa da Red Bull, mas aí ele abandonou a corrida. Sérgio Pérez teve a sua corrida prejudicada com o toque com o George Russell, na minha opinião, incidente de corrida, foi obrigado a abandonar e com isso não garantiu nenhum ponto para a Red Bull, que depois a gente vai ver na classificação do campeonato de construtores, que essa não pontuação do Sérgio Pérez, embora também o Sainz não tenha pontuado, deixou o campeonato aí em aberto em construtores. Vamos lá então, abandonos. Nós tivemos o abandono do Pérez, como eu disse, após o toque com o George Russell. Nós tivemos o abandono do Latifi por problemas mecânicos. E nós tivemos aí o abandono do Sainz com problema do motor Ferrari, que inclusive pegou fogo.
Falado isso, punições. Nós tivemos os 5 segundos do Russell, com esse toque com o Sérgio Pérez logo na largada. Nós tivemos 5 segundos do Gasly por exceder os limites de pista. E nós tivemos também 5 segundos do Gasly com o toque que ele deu no Sebastian Vettel, fazendo o Vettel rodar na caixa de brita. Piloto do dia. Piloto do dia, Mick Schumacher. Acho que pelo final de semana por completo, né? Desde a classificação até a corrida sprint e também a corrida principal. Não foi o meu voto. Eu votei no Charles Leclerc. Na minha opinião, o Leclerc, com a consistência e a potência que o motor Ferrari deu para ele nesse final de semana, ele foi uma vitória sensacional em cima do Max Verstappen, que a princípio é o piloto que está na melhor fase da carreira entre os 20 do grid e também com o melhor carro. Então hoje a Ferrari mostrou que é competitiva e o Leclerc fez uma corrida sem erro, sensacional, ultrapassando várias vezes o líder do campeonato e atual campeão mundial, que é o Max Verstappen. Então, na minha opinião, o meu voto foi para o Charles Leclerc, mas respeito também a votação popular que atribuiu o piloto do dia ao Mick Schumacher. Queria fazer um adendo também à McLaren como destaque positivo, aí seja com o Lando Norris e seja com o Daniel Ricciardo. Eu geralmente, nos últimos podcasts, nas análises, eu só tenho atribuído destaque negativo ao Daniel Ricciardo, e dessa vez eu tenho que atribuir um destaque positivo, seja para o Daniel Ricciardo, seja para o Lando Norris e seja para a McLaren, que ficou na zona de pontuação aí e teve uma corrida digna. Então eu não posso deixar de mencionar a McLaren aí com seus 2 pilotos, o Lando Norris e o Daniel Ricciardo, também como um destaque positivo no GP da Áustria. Um outro destaque também é que com essa temporada de 2022, a briga no meio do pelotão está sensacional. Na corrida mesmo nós tivemos ali uma parte da corrida onde 5 carros estavam brigando por uma posição, e 5 carros com 3 equipes distintas. Então nós estamos tendo muita igualdade ali no meio do pelotão, e isso está sendo sensacional durante as corridas. Essa temporada favoreceu justamente essa mudança de regulamento da temporada, né? Favoreceu muito as equipes do meio do pelotão brigarem entre si ali pela quarta posição, quinta posição do Mundial de Construtores. Então tá muito legal essa briga. E uma outra questão também que eu esqueci de mencionar é que o Charles Leclerc, com essa corrida fantástica que eu atribuí a ele, com todo esse apetite de ultrapassar o Max Verstappen várias vezes e mostrar um carro com potência para brigar pelo Mundial, ele ainda teve problemas ali justamente nos pedais, e mesmo com esse problema nos pedais ali de aceleração do carro e de frenagem, mesmo assim ele conseguiu fazer uma corrida com sobras e ganhar com sobras. Ainda tem isso, tem esse detalhe que ele ainda teve problemas ali nos pedais. Então tudo isso conta a favor do Charles Leclerc. Volta mais rápida do Max Verstappen com tempo de 1:7:275. Falado isso, vamos falar de alguns destaques aí do final de semana. O primeiro destaque também eu acho mais importante a se falar é o show que deu a torcida da Red Bull, principalmente a torcida do Max Verstappen, com um mar laranja durante todo o evento, com mais de 300 mil pessoas assistindo durante todo o final de semana a corrida. E aquele mar laranja ali, a torcida do Max Verstappen, foi realmente sensacional o apoio aí da torcida da Red Bull. Foi fantástico ver aquele mar laranja torcendo para o Max Verstappen. Então, o primeiro destaque que eu queria mencionar. Um segundo destaque é que uma das curvas, se eu não me engano, a curva 3, posso estar enganado aqui agora que eu estou fazendo o podcast, mas se eu não me engano, a curva 3 do GP da Áustria foi atribuída aí ao Niki Lauda, em homenagem ao Niki Lauda, austríaco, tricampeão mundial da Fórmula 1. Também um destaque que eu queria chamar a atenção. Outro destaque também é que o GP da Áustria marcou a 100ª corrida na carreira do piloto Esteban Ocon na Fórmula 1. Então aí o Esteban Ocon completando 100 corridas na Fórmula 1. E também, por fim, como destaque, a FIA multou o Charles Leclerc, Max Verstappen e o Hamilton
após a corrida em 10 mil euros por violarem instruções de parque fechado após a corrida. Ou seja, eles infringiram aí alguma parte do regulamento em relação ao parque fechado e foram multados em 10 mil euros. Falado isso, vamos falar aí então do resultado da corrida. Nós tivemos a vitória do Charles Leclerc, em segundo lugar Max Verstappen, terceiro lugar completando o pódio Lewis Hamilton. Um quarto lugar aí para George Russell, quinto lugar Esteban Ocon, sexto lugar Mick Schumacher, sétimo lugar Lando Norris, oitavo lugar Kevin Magnussen, nono lugar Daniel Ricciardo, décimo lugar Fernando Alonso. Falado do resultado da corrida, vamos ver aí como está a situação do campeonato de pilotos. Max Verstappen mantém a liderança com 208 pontos. Em segundo lugar, Charles Leclerc com 170 pontos. Terceiro lugar, Sérgio Pérez com 151 pontos. Quarto lugar, Carlos Sainz com 133 pontos. Quinto lugar, George Russell com 128 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton com 109 pontos. Sétimo lugar, Lando Norris com 64 pontos. Oitavo lugar, Esteban Ocon com 52 pontos. Nono lugar, Valtteri Bottas com 46 pontos. Em décimo lugar, Fernando Alonso com 29 pontos. Falado do campeonato de pilotos, vamos agora aí analisar a classificação do campeonato de construtores. Red Bull mantém a liderança com 359 pontos. A Ferrari em segundo lugar com 303 pontos. A Mercedes vem em terceiro lugar com 237 pontos. Quarto lugar, a McLaren com 81 pontos, empatados já com a Alpine com 81 pontos. Alfa Romeo 51 pontos. A Haas com 34 pontos. Oitavo lugar, Alfa Tauri com 27 pontos. Nono lugar, Aston Martin com 18 pontos. Em último lugar, a Williams com 3 pontos. Por fim, vamos falar dos meus palpites que eu dei durante a semana aí. Eu disse que seria uma pole position do Max Verstappen e eu acertei. O Max Verstappen fez tanto a pole position oficial, que é do treino classificatório da sexta, como também venceu a corrida sprint do sábado. Falei que seria uma vitória do Max Verstappen e eu errei. Foi uma vitória do Charles Leclerc. Falei que o segundo lugar seria do Sérgio Pérez, também errei, porque o Sérgio Pérez abandonou a corrida e o segundo lugar foi do Max Verstappen. E falei que o terceiro lugar seria do Charles Leclerc e também o terceiro lugar deu Lewis Hamilton. E falei volta mais rápida, Max Verstappen, e acertei. Então eu acertei a pole position e a volta mais rápida. Errei os 3 primeiros colocados aí. Próximo GP, o GP da França, daqui 14 dias. Nós também faremos aí o vídeo do que esperar para o GP da França e também de análise do GP da França. É só ficar ligado aí no canal F1 a todo vapor, tá bom, pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.